Oliveira, explica pra gente, Clarissa, como a transferência do Jair Bolsonaro para Papuda está sendo encarada pelo entorno dele. Vão continuar na ofensiva pela prisão domiciliar? Ontem, Alexandre de Moraes deu um recado claro: não adianta vocês ficarem fazendo vários pedidos, todos iguais, que eu não vou ceder. Ontem, ele tomou essa decisão também por parte da pressão da direita, mas também como uma tentativa ali de melhorar a imagem e as críticas que estavam sendo feitas a ele. A grande questão é que, conversando com o entorno de Alexandre de Moraes, eles dizem: se eles continuarem nisso, eu vou postergar cada vez mais o processo da prisão domiciliar. Não há, no curto prazo, pelo menos no entorno de Alexandre de Moraes, essa possibilidade. Uribe, um primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é que lá atrás, o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha um incômodo muito grande com a ideia de ir para Papuda. A gente acompanhou isso muito de perto na época em que ele ainda estava na prisão domiciliar preventiva, aguardando para saber qual seria o seu destino. E naquele momento houve uma decisão muito sacramentada do ministro Alexandre de Moraes de dar a Bolsonaro as mesmas condições ou parecidas impostas ao presidente Lula na época em que ele estava preso. E a gente sempre ouviu de todos os aliados próximos de Jair Bolsonaro que ele estava apavorado com a ideia de ir para Papuda por conta do estigma político envolvido nessa situação, na condição ali em que ele permaneceria num presídio onde tantos políticos ilustres permaneceram detidos, cumpriram pena. Lembrando, a gente tem vídeo lá atrás, da época da Operação Lava Jato, quando petistas foram alvos das investigações, em que o Bolsonaro satiriza, ironiza as notícias a respeito da Lava Jato, dizendo: a Papuda te espera. Então, esse contexto politicamente era visto como muito ruim para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas agora, né, Uribe, o cenário é outro. Depois que vieram à tona ali as imagens das acomodações em que está Anderson Torres, ficou muito evidente que ali Jair Bolsonaro teria outras vantagens. E eu conto tudo isso para quê? Para chegar no ponto que você me perguntou, Uribe. Na prática, o que a gente está vendo nesse despacho do ministro Alexandre de Moraes é um movimento dele que afasta ainda mais Jair Bolsonaro da prisão domiciliar. A cada decisão do ministro relacionada a esses pedidos da defesa de Bolsonaro, o que a gente vê é que todos os argumentos colocados são rebatidos pelo magistrado, que posteriormente informa: olha, não é suficiente. Então, por exemplo, nesse caso agora, então a família de Jair Bolsonaro está aí repetidamente dizendo que as circunstâncias de prisão dele são muito inadequadas e que ele está numa condição muito precária. Bom, primeira coisa, vamos falar de condição precária do resto da população brasileira. O ministro é muito detalhista em mostrar dados concretos do restante dos presos que cumprem pena no Brasil, apontando aí para um privilégio evidente do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí ele aponta o seguinte: tá bom, então o problema são as circunstâncias em que ele está na Polícia Federal. Então tá bom, pronto, vou colocá-lo num lugar mais confortável, mas ele fica na prisão. Então, sucessivamente, a gente vê o ministro, como você disse, rebatendo qualquer tentativa da defesa de fazer com que Jair Bolsonaro volte para casa. E do ponto de vista político, eu levantaria mais uma questão. Parece muito evidente que, para além da tornozeleira eletrônica que foi violada, que é um argumento forte do ministro para manter Bolsonaro preso, tem também um incômodo muito grande com o discurso adotado pelos filhos dele. Tanto é que várias falas foram listadas nessa decisão que mandou Bolsonaro para Papuda. A ida de Bolsonaro para Papuda não foi um prêmio para Jair Bolsonaro. É, na verdade, só mais um recado do ministro Alexandre de Moraes. Eu boto Jair Bolsonaro neste momento até mesmo em uma condição melhor, mas ele permanece dentro do sistema prisional. Não vou aceitar que ele seja transferido para uma prisão domiciliar, pelo menos não neste momento. Então, é esse o cenário que se desenha. Me parece que Jair Bolsonaro está cada vez mais distante de ir para casa como ele gostaria.